E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou pedir para vocês abrirem a apostila lá na página 292, tá? E a gente vai conhecer hoje um pouquinho sobre os astecas, ok? Os astecas. Quem eram os astecas? Os astecas ou mexicas, eles vieram na parte noroeste, né? Que hoje corresponde aí ao México, né? Então, noroeste do México. E eles desceram, né, dessa parte noroeste até próximos ao lago Texcoco, né, e aproximadamente aí no ano de 1325, tá? E aí eles fundaram a cidade de Tenochtitlan em cima do lago Texcoco, tá? Tinha uma ilha, né, no lago Texcoco, e em cima dessa ilha eles fundaram a cidade de Tenochtitlan. A cidade de Tenochtitlan era muito grande, né? Ela tinha mais ou menos aí uns 300 mil habitantes, o que chocou bastante os espanhóis quando eles chegaram, né, em 1521 e entraram em contato com os astecas. Eles tinham uma tradição guerreira, né, os astecas, por isso eles foram ampliando seu território e conquistando diversos povos, tá, ok? Os astecas que vieram então dessa região noroeste do atual México, eles criaram, né, eles criaram a sua cidade, mas inicialmente eles estabeleceram alianças políticas com as cidades que haviam próximas ali à cidade de Tenochtitlan, criada por eles, tá? Eles estabeleceram essas alianças políticas, mas eles mantiveram independência dessas cidades, tá? Com o tempo, eles empregaram força militar e submeteram essas cidades, centralizando o poder e obrigando essas cidades a pagar tributos, pagar impostos a eles, os astecas, tá? E oferecer pessoas escravizadas, oferecer sacrifícios e oferendas aos seus deuses, ok? Quando nasce o Império Azteca, a cidade de Tenochtitlan, ela era o centro do poder, né? Ela era o centro do Império. E as cidades astecas, a gente vai ter mais cidades, tá? Elas se destacavam justamente porque elas tinham uma estrutura urbana, né? Com muitas edificações, muitos monumentos, templos, palácios, praças, mercados, aquedutos, né? Que a gente pode perceber, até ruas pavimentadas, um destaque com relação às outras civilizações mesoamericanas, ok? Os astecas, eles desenvolveram uma intensa religiosidade, tá? Porque eles acreditavam que eles eram um povo escolhido pelos deuses e um dos seus deuses, né, a serpente emplumada, Quetzalcoatl, esse deus ofereceu o próprio coração para proteger o povo asteca. Por isso os astecas eles faziam sacrifícios humanos, né, em que o coração era retirado e oferecido a esse Deus. Eles eram politeístas e você vai ver isso na sua apostila, na página que eu pedi para você abrir, tá? Eles tinham diversos deuses que estavam relacionados a esses elementos da natureza e eles eram considerados capazes de controlar a vida e a morte, tá? Os deuses controlavam, né, os astros, eles controlavam o dia, a noite, etc e tal. O Huitzilopochtli, né, que é considerado o deus sol, também o deus da guerra. O Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada, né, que é a divindade da vida, né, da vida e da morte, da fertilidade e da ressurreição. O Tezcatlipoca, é difícil falar esses nomes na Nahuatl, né? Eu não sou formado nisso, eu conheci um idioma muito diferente. Era o deus da noite, o Tlaloc, né, que era considerado o deus da chuva, do relâmpago e do granizo, tá? Aí, pessoal, os astecas, eles tinham, né, uma forte organização militar, como eu havia falado para vocês.
e eles dominavam outras civilizações justamente devido a essa organização militar, tá? Os astecas, assim como os maias, né, como os toltecas, eles absorveram a cultura olmeca e eles tinham um sistema escrito. Era um sistema de escrita pictográfica, tá? Eles usavam figuras de animais, seres humanos e elementos da natureza para representar as suas ideias, ok? E eles faziam uso desses símbolos e para explicitar o seu conhecimento sobre astronomia, né? Eles criaram calendários com uma organização temporal que orientava o desenvolvimento de atividades individuais e até atividades coletivas. Eles criaram um calendário solar de 365 dias, tá? E tinha um calendário sagrado também de 260 dias. A leitura e a interpretação dessas escritas, elas eram feitas por especialistas, né, que eram capazes de proferir as revelações, né, sobre temas diversos, aí pela orientação, por meio da orientação dos deuses, né, e inclusive interpretar qual seria a melhor época para plantio, para colheita, etc. e tal, tá? A agricultura asteca, né, ela era desenvolvida num sistema de chinampas, tá? As chinampas eram plantações suspensas, tá? Porque havia, né, uma dificuldade de chuva, né, para irrigar as regiões. Então eles faziam essas como se fossem jangadas, né, e cultivavam nessas chinampas. E é uma técnica muito sofisticada, né, de cultivo, tá? Isso faz parte aí, essas chinampas, como se fossem jangadas, colocavam terra, bonitinho e tal. E essas chinampas, elas eram presas no fundo do lago, né, para que elas não ficassem se movimentando por aí, tá? Era um junco, né? O junco era trançado e aí coberto com terra fértil, né, do próprio lago, para servir para o cultivo, certo? Os astecas tinham então essa tradição militar porque eles eram um povo guerreiro e isso vai contribuir para a expansão do Império Azteca, tá? O exército asteca era composto pelos homens jaguar, né, que eram homens bem treinados, estavam prontos aí para conquistar novas terras. A conquista, ela podia ser muitas vezes feita por meio de acordos. Como os astecas tinham uma tradição militar muito forte, eles eram um povo tradicionalmente guerreiro e assustavam os povos vizinhos que sabiam da fama do seu exército, muitas vezes eles não chegavam a entrar em guerra com o povo, né? Eles chegavam próximos ao local e avisavam: ó, a gente está aqui, vocês vão se render ou vocês vão lutar contra a gente? E alguns povos se rendiam. E o que eles faziam? Eles substituíam, né, a religião daquele povo pela sua religião. Eles instituíam, eles impunham a sua religião para o povo conquistado e obrigavam esse povo a pagar tributos, ok? Assim, esse povo era submetido, né, ao domínio asteca, pagando tributos, né? Esses tributos podiam ser pagos em penas, plumas, jade, ouro, prata, milho ou cacau. Tá? Os astecas usavam como moeda de troca para o comércio o cacau, semente do cacau, porque o cacau era muito valorizado, né, como alimento e como bebida pelos astecas. Eles faziam uma bebida da espuma do cacau, que ela era entorpecente, por assim dizer, né? O comércio, a atividade comercial era muito importante dentro do Império Azteca e a cidade de Tenochtitlan, né, ela existia ao redor aí de uma grande atividade comercial. Todos aqueles produtos excedentes, eles precisavam ser trocados, né, por outros produtos. E o comércio, como eu disse para vocês na aula passada, ele configura aí a existência de sociedades hierarquizadas, ok?
Então, pessoal, na página seguinte, que é a 294, nós vamos responder a apostila e eu vou gravar aqui para responder junto com vocês, belezinha?